Hoje eu fiquei pensando que às vezes a gente faz uma coisa simples, uma coisa corriqueira, sozinho, porque a gente teve vontade, assim, tipo, teve oportunidade, teve um tempo para ir no cinema ver um filme que a gente estava afim e com quem a gente vive e não tá. E mesmo assim, apesar de gostar e curtir, dá aquela culpinha, sabe? Como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada ou uma sensação, uma preocupação se a gente está desconsiderando o outro. Será que é isso mesmo? Ou isso é alguma coisa que a gente carrega da educação da gente, que a gente aprendeu que devia, principalmente as mulheres, né? Que a gente deve sempre estar presente. Por exemplo, a minha mãe falava para mim que quando meu marido quisesse estar aonde, a hora que fosse, eu tinha que acompanhar. Só que nem sempre a vida é assim, né? As coisas vão acontecendo e a gente tem os nossos gostos, principalmente quando a gente já é casada há muitos anos, a gente vai mudando, a gente vai... Aquela ideia do amor romântico, né? Vamos fazer tudo junto, tudo, né? Tudo coladinho, tudo... Os dois juntinhos, né? As almas gêmeas. Eu não acredito nisso. Você acredita? Porque cada indivíduo, ele tem uma característica, ele tem seus gostos, ele tem suas particularidades. Agora, o fato de eu poder honrar as minhas escolhas, as minhas particularidades, né, que não são exatamente as do outro, isso quer dizer que eu estou desconsiderando ou não estou levando em conta o que o outro gosta? Será que é assim? O que será que nos incutiram, principalmente do lado feminino, né? Que a gente não pode ter as nossas vontades, senão a gente vai estar sendo pouco companheira. Eu já ouvi histórias assim. E hoje eu estava aqui no consultório e fiquei pensando nisso, porque é muito comum nos meus atendimentos aqui, as pessoas me trazerem essas questões, né? De preocupação com o que o outro vai pensar, se eu fizer determinada coisa, como é que o outro vai me ver. E, sabe, de fato, a gente não... Que acesso que a gente tem àquilo que o outro pensa. Então, quando alguém vai me ver, quando alguém está me vendo, ele está me vendo com os olhos que ele tem, né? E com as experiências de vida que ele tem. Mas eu vejo que isso é uma constante da preocupação de não desagradar o outro, né? E nessa de não desagradar o outro, quantas vezes eu já me desagradei porque eu não consegui fazer uma coisa que eu queria muito, porque com quem eu vivo não quis me acompanhar. Agora que eu tô mais velha, que eu já tenho mais de 60, isso não acontece mais, né? Raramente acontece, porque eu faço, não é? Acabei de fazer o curso de planificação, eu gosto de aprender, eu sou curiosa, eu sou uma pessoa que gosta de gente, eu gosto de estar em movimento e para mim isso é muito importante. Já o meu marido, ele é mais caseiro, ele gosta muito de ler, ele tem uma vida, ele trabalha muito, então ele tem a vida dele com o ritmo dele, o meu ritmo é diferente. Então é raro, não é? A gente encontrar uma parceria que tem exatamente o mesmo ritmo que a gente tem. Cada um é um. Mas a gente poder se dar esse lugar, honrar esse lugar, guardar esse lugar, né? E não ter tanta preocupação com o julgamento do outro, o que o outro vai pensar, né? Então você vê, eu tô aqui falando de uma coisa delicada, que acredito que todo mundo passa por isso em algum momento, com maior ou menor intensidade, não é? Então, que lugar eu me dou no mundo, principalmente agora que a gente já passou dos 60, que a gente está numa idade, num momento
né? Em que o aprender é muito importante. Ter a oportunidade de viver coisas novas e coisas diferentes, além de fazer bem para o nosso cérebro, o aprender, que a gente está sempre estimulando, isso é fato, a neurociência prova isso, que a gente está sempre estimulando coisas novas, aprendendo coisas novas, aprendendo música, aprendendo uma língua nova, aprendendo... Aliás, eu li uma coisa tão interessante, que foi feito um estudo, que as pessoas que escrevem à mão, pelo menos 15 minutos por dia, elas têm uma habilidade muito mais desenvolvida do que quem fica o tempo inteiro no computador. E faz todo sentido, né? Porque a gente está usando o movimento das mãos, a gente presta atenção no que escreve e a gente não está só teclando. Então veja, isso é uma coisa simples que a gente pode buscar e refazer. A gente sabe escrever, né? Então nós que somos 60 a mais, nós temos habilidades e possibilidades que nós temos que usar. E uma delas é pensar o que nos faz ainda nessa faixa etária ainda ter essa preocupação, não é? Qual é o que a gente carrega dentro da gente que trouxe a gente para esse tipo de situação onde a gente ainda não está, pelo menos eu não sinto toda essa liberdade de fazer tudo que eu quero. Tudo que eu tenho vontade, óbvio, dentro dos limites do momento que eu vivo. Eu sou uma mulher casada, mãe de 3 filhos, avó de uma neta, profissional, sou uma pessoa pública, entre aspas, porque eu estou aqui falando com vocês, então eu tenho que cuidar de muita coisa, né? Mas até que ponto eu tenho que me preocupar com o que o outro vai pensar na hora que eu escolho uma coisa simples, como ir assistir um filme que eu quero e eu posso. Então, não é uma pergunta interessante? E para variar, eu esqueci de falar, né? Se você gosta dos meus conteúdos, se inscreva no meu canal. Esse canal é nosso. Eu sou Miriam Halper, eu sou psicóloga clínica e uma pensadora da nossa faixa etária. Então, aproveita esse canal, se inscreve e vamos fazer uma grande comunidade da turma que tem mais de 60 anos. Então, pensa bem, por que você não faz tudo o que você quer? Primeiro porque a gente não pode, mas tem coisa que a gente pode, né? Então, é isso, por hoje é isso.